Lívia Rocha segurava uma bandeja de taças como quem segurava o próprio destino. Os dedos firmes apesar do peso. O queixo erguido apesar do cansaço que lhe mordia os ombros desde antes do amanhecer. O salão principal do Hotel Miramar ardia em luz dourada. Música baixa e perfumes caros. Enquanto homens de terno escuro e mulheres cobertas por joias atravessavam o mármore como se o mundo tivesse sido polido apenas para eles, ela conhecia aquele brilho por fora, mas também conhecia a cozinha abafada, os sapatos apertados e o salário contado moeda por moeda. Naquela noite, cada passo precisava ser perfeito, porque uma gorjeta generosa podia significar mais um exame para Mateus, seu irmão de 15 anos. Internado, havia semanas com uma doença que nenhum médico explicava sem usar palavras frias demais. Lívia não gostava de pedir ajuda, nem de dever favores. Mas aprendera cedo que orgulho não comprava remédio, por isso sorria com discrição. Desviava de cotovelos arrogantes e fingia não ouvir comentários sobre empregados invisíveis. Sua pobreza era evidente no uniforme simples, porém sua dignidade não cabia nele. Rafael Monteiro observava o salão do alto da escadaria, tão imóvel que parecia uma peça esculpida para completar a decoração. Aos 34 anos. Era o presidente da Monteiro Atlântica, um grupo que controlava portos, hotéis e obras públicas. E seu nome aparecia em revistas de negócios como sinônimo de disciplina e frieza. Naquela noite, no entanto, seus olhos não acompanhavam os investidores, mas sim a movimentação de Helena Duarte, sua madrasta, e de Álvaro Monteiro, Sir Tio, que cochichavam perto das janelas como dois santos de vitral escondendo facas. Rafael sabia que o jantar não era apenas uma celebração de aniversário da empresa. Era uma armadilha elegante, montada para apresentar Marina Vasconcelos como sua futura noiva diante dos acionistas. Apagando os rumores de que ele perdera controle sobre a própria família, Marina pertencia a uma linhagem antiga. Sorria com dentes perfeitos e aceitava participar de alianças como quem assinava contratos de importação. O problema era simples e cruel. Rafael não a amava. Não confiava nela e acabara de descobrir que a família dela apoiava secretamente Álvaro em uma disputa pelo comando do conselho. Quando Lívia passou perto da escadaria, ouviu apenas um pedaço da conversa. Mas foi suficiente para reconhecer veneno. Ele vai ceder antes da sobremesa, disse Álvaro, com voz baixa e satisfeita, sem uma mulher ao lado. Rafael parece instável, com Marina. Parece obediente. Helena riu suavemente, como se a humilhação alheia fosse música. Lívia não se mexeu, mas seus olhos subiram por instinto e encontraram os de Rafael. Por um segundo. Nenhum dos dois desviou. Ele viu que ela ouvira. Ela viu que ele entendera. O gerente do hotel surgiu atrás dela como uma sombra nervosa, apertando seu braço com força desnecessária. Não fique parada. Menina. Aqui ninguém paga para ver funcionária sonhando. Lívia respirou fundo. Engoliu a resposta e seguiu adiante. Mas Rafael notou o aperto. A marca vermelha surgindo na pele morena, a maneira como ela manteve a bandeja, equilibrada mesmo ferida, havia naquela mulher uma calma diferente, não a submissão treinada de quem teme perder o emprego, mas a disciplina de quem já atravessara perdas maiores e não desperdiçava energia com pequenos tiranos. O desastre aconteceu poucos minutos depois, quando um dos convidados, embriagado e risonho, fingiu tropeçar para encostar nela. Lívia girou o corpo com precisão, salvando quase todas as taças, mas uma delas caiu e estourou no chão, espalhando champanhe sobre o sapato de Marina Vasconcelos. O salão ficou silencioso por um instante. Aquele silêncio cruel que antecede o prazer dos poderosos diante de alguém indefeso. Marina olhou para a mancha dourada, depois para Lívia, e sorriu com uma delicadeza que não escondia desprezo. Você tem noção do valor deste sapato? Perguntou Marina, erguendo a voz o bastante para atrair atenção. Lívia abaixou a bandeja vazia, mantendo as costas retas. Tenho noção do valor do respeito, senhora, e também sei quando um homem finge tropeçar.
Algumas pessoas prenderam o riso, outras franziram o senho. Marina perdeu a suavidade do rosto. O gerente avançou para repreendê-la, mas Rafael desceu os últimos degraus e chegou ao centro do círculo antes que alguém pudesse transformar Lívia em sacrifício público. Ela está certa, disse Rafael, sem levantar a voz. O convidado bêbado empalideceu. Marina virou o rosto para ele, surpresa pelo golpe inesperado. Rafael, você vai defender uma garçonete contra uma convidada da sua família. Ele olhou para Lívia por menos de um segundo, como quem avalia uma decisão arriscada. Depois encarou Marina. Vou defender a verdade contra uma encenação ruim. O murmúrio se espalhou pelo salão. Helena observava tudo com os olhos estreitos, percebendo que algo escapava do roteiro, cuidadosamente preparado. Lívia deveria ter agradecido e sumido. Mas Rafael inclinou levemente a cabeça e disse: apenas venha comigo. Não era uma ordem grosseira, tampouco um pedido comum. Havia urgência e cálculo naquela frase. Ela hesitou, porque mulheres pobres aprendem a desconfiar de portas abertas por homens ricos. Ainda assim, viu o gerente comprimindo os lábios, Marina fervendo de raiva e Álvaro prestes a recuperar a cena. Seguiu Rafael por um corredor lateral, longe da música, até uma sala privada onde o ruído da festa chegava abafado como chuva distante. A sala tinha uma mesa de madeira escura, livros que pareciam nunca ter sido tocados, e uma janela aberta para a noite úmida de Copacabana. Rafael fechou a porta, mas manteve distância. Preciso contratar você por algumas horas, disse. Lívia cruzou os braços. Já estou contratada pelo hotel. Ele não sorriu. Não para servir bebidas. Para fingir ser minha namorada até o fim desta noite. A frase caiu entre eles com o absurdo de uma taça quebrando outra vez. Lívia pensou em rir. Porém, a seriedade dele a impediu. Por que eu? Perguntou ela. Rafael caminhou até a janela, sem virar as costas por completo. Porque você não se intimidou. Porque ouviu o que não devia e não tentou vender a informação. Porque Marina esperava que eu a aceitasse. E minha família precisa entender que não sou um boneco. Lívia sentiu raiva da facilidade com que ele transformava pessoas em peças. E eu seria o quê? Uma peça mais barata. Dessa vez, Rafael pareceu atingido. Ele respirou devagar, como quem reconhece uma falha antes de defendê-la. Seria alguém paga para uma atuação, com limites definidos por você. Respondeu: 5.000 reais hoje, mais 5.000 amanhã. Se não houver vazamento nem escândalo. O número roubou o ar de Lívia. Ela pensou em Mateus, no rosto pálido do irmão, na enfermeira, explicando custos adicionais, na conta bancária quase vazia. Pensou também na própria mãe, enterrada sem flores, porque não havia dinheiro nem para a cerimônia. Aceitar significava vender uma noite de mentira. Recusar significava, talvez, perder uma chance de comprar tempo para quem ela amava, sem toque, sem aviso, disse Lívia, recuperando a voz. Sem beijo, sem humilhação. E se alguém me ofender? Eu respondo. Rafael a encarou com uma atenção nova, menos de patrão e mais de aliado diante de um contrato difícil. Aceito. Ela estendeu a mão. Pagamento adiantado. Pela primeira vez. Ele quase sorriu. Tirou o celular. Fez uma transferência e mostrou o comprovante. Lívia conferiu o valor com mãos que não tremiam por fora. Por dentro, alguma coisa se partia e se remendava ao mesmo tempo. Quando voltaram ao salão, a notícia pareceu nascer antes deles. Rafael caminhava ao lado de Lívia, não à frente. E esse detalhe bastou para deslocar a atenção de todos. Ela continuava usando o uniforme do hotel, mas carregava o corpo como se um vestido caro fosse apenas questão de tecido, não de essência. Helena foi a primeira a se aproximar, com um sorriso tão polido que poderia cortar pele. Rafael, querido, não sabia que você tinha tanta intimidade com a equipe. Lívia sustentou o olhar dela, percebendo o ataque escondido na doçura. Helena, esta é Lívia Rocha, disse Rafael, minha companheira esta noite.
A palavra companheira foi escolhida com precisão. Nem fraca, nem definitiva. Álvaro soltou uma risada curta. Que encantador! Uma surpresa socialmente corajosa. Lívia inclinou a cabeça. Coragem costuma parecer surpresa para quem vive cercado de conveniência. O silêncio que se seguiu foi mais caro que qualquer joia no salão. Rafael manteve o rosto sério, mas por dentro sentiu uma admiração involuntária, quase perigosa, porque Lívia não repetia falas ensaiadas. Ela feria onde a arrogância deixava brechas. Durante o jantar, Lívia descobriu que atuar entre ricos exigia menos fantasia do que imaginara. Bastava ouvi-los por tempo suficiente para perceber suas inseguranças embrulhadas em frases elegantes. Um banqueiro tentou constrangê-la, perguntando onde havia estudado etiqueta. Ela respondeu que aprendera com clientes difíceis, porque eles revelavam muito sobre educação quando achavam que ninguém importante os observava. Uma senhora comentou que o amor moderno era imprevisível. Lívia disse que o amor só parecia imprevisível para quem tratava pessoas como aquisições. Rafael bebia água em silêncio, mas cada resposta dela desmontava uma pequena armadilha. Marina, sentada do outro lado da mesa, não desistia. É curioso. Lívia, Rafael nunca mencionou você. Lívia pousou o talher devagar, talvez porque algumas coisas importantes não precisem ser anunciadas para existir. A frase era mentira. Porém, sua voz lhe dava peso. Rafael percebeu que todos esperavam sua reação. Poderia confirmar com frieza, mas escolheu algo mais íntimo. Eu não menciono o que ainda estou protegendo. Ao dizer isso, não olhava para Marina, e sim para Lívia. Ela sentiu o calor subir ao rosto, odiando a própria vulnerabilidade. Helena observava aquela troca com inquietação crescente. Ela conhecia Rafael desde a adolescência. Sabia que ele podia fingir interesse, cortesia e até paciência, mas não sabia fingir aquele tipo de atenção silenciosa. Aquela garçonete, com as unhas curtas e os olhos cansados, não tinha pedigree, mas tinha presença. Pior, tinha uma inteligência não domesticada. Uma dessas inteligências que sobrevivem sem pedir licença, e por isso enxergam padrões antes dos especialistas. Helena tocou o braço de Álvaro sob a mesa, avisando sem palavras que a brincadeira havia ganhado contornos perigosos. Após o prato principal, Rafael levou Lívia ao terraço para que ambos respirassem longe da vigilância. A cidade brilhava abaixo, com seus faróis, sirenes distantes e apartamentos acesos como pequenas promessas desiguais. Lívia apoiou as mãos na grade fria. Você vive assim sempre, transformando família em campo de guerra. Rafael ficou ao lado dela, respeitando a distância combinada. Você vive sempre fingindo que não está com medo. Ela olhou para ele, irritada pela precisão da pergunta. Medo não paga contas. Então eu deixo para sentir depois. A resposta ficou entre eles como uma verdade nua. Rafael pensou. No pai morto havia 3 anos. No testamento ambíguo. Na empresa herdada com dívidas invisíveis e alianças podres. Pensou também na própria solidão, que a imprensa chamava de elegância e a família chamava de fraqueza quando queria controlá-lo. Eu também deixo para sentir depois. Admitiu. Lívia não esperava confissão, e isso a desarmou mais do que qualquer elogio. Por um instante, o contrato pareceu distante. Restaram apenas 2 pessoas cansadas, olhando a mesma cidade de alturas muito diferentes. Por que Marina era tão importante para eles? Perguntou Lívia. Rafael não respondeu de imediato, porque o pai dela controla votos no conselho. Se eu aceitasse o noivado, Álvaro teria acesso a uma maioria estável. Se recusasse sozinho, pareceria instável, isolado, incapaz de formar alianças. Lívia juntou as peças com rapidez, então precisava aparecer ligado a alguém que não pertencesse ao jogo deles. Ele assentiu. Exato. Ela riu sem humor. Você escolheu alguém que nem deveria estar no tabuleiro. Rafael olhou para ela com gravidade. Talvez esse tenha sido meu primeiro acerto em meses. Antes que Lívia pudesse responder, um barulho vindo do corredor chamou sua atenção. Vozes abafadas. Passos apressados. Depois,
O nome de Rafael, pronunciado com irritação por Álvaro. Lívia ergueu a mão, pedindo silêncio, e se aproximou da porta entreaberta. Não deveria se envolver. Repetiu a si mesma. Recebera para fingir romance, não para investigar conspirações. Ainda assim, ouviu Helena dizer que os documentos da fundação precisavam desaparecer antes da auditoria. Ouviu Álvaro responder que os pobres beneficiados jamais teriam força para reclamar. O sangue de Lívia esfriou. Rafael percebeu a mudança no rosto dela. O que foi Lívia se afastou da porta, mais pálida, mas firme. Eles falaram de uma fundação. Disseram que documentos precisam sumir. Rafael fechou os olhos por um segundo. A Fundação Monteiro financiava clínicas populares, bolsas escolares e abrigos. Era o único setor da empresa que ele protegia quase com devoção, porque sua mãe verdadeira a criara antes de morrer. Se Helena e Álvaro tocavam naquilo, não se tratava apenas de disputa empresarial. Tratava-se de roubo contra gente sem voz. Você tem certeza? Perguntou ele, embora já soubesse que ela não inventaria. Lívia ergueu o queixo. Tenho memória boa para ameaça. Cresci ouvindo gente poderosa falar perto demais de quem achava invisível. A frase o feriu de um modo estranho, porque ele próprio a tinha escolhido por parecer útil, justamente por ser invisível aos olhos deles. Lívia, disse, com voz mais baixa. Esta noite ficou mais perigosa do que prometi. Ela soltou uma risada curta. Minha vida já era perigosa antes do seu dinheiro entrar nela. Quando retornaram ao salão, Rafael estava diferente. A encenação continuava. Mas havia uma tensão real sob seus gestos. Álvaro tentou brindar ao futuro da empresa, usando palavras grandiosas sobre confiança, legado e família. Rafael ergueu a taça, porém falou antes que o tio concluísse. O futuro da Monteiro Atlântica não será decidido por acordos feitos em corredores. Alguns convidados se entreolharam. Helena sorriu, mas seus dedos apertaram a taça. Lívia sentiu que aquele homem ao seu lado não era apenas frio, era alguém cercado demais para mostrar onde sangrava. A valsa começou perto da meia-noite, como parte de uma tradição que Lívia achou antiquada e teatral. Rafael estendeu a mão, pedindo permissão com os olhos antes do gesto. Ela aceitou, lembrando seus próprios limites. Mas no centro do salão, o contato entre eles ganhou uma estranha solenidade. Ele não a puxava, não a exibia, apenas a conduzia com cuidado. Lívia, que nunca dançara em salões assim, seguiu o ritmo pela observação, adaptando-se como fazia com tudo na vida. Quem esperava tropeço recebeu elegância. Enquanto giravam, Marina deixou o salão, vencida pela humilhação silenciosa, e Álvaro fingiu atender uma ligação. Helena permaneceu, imóvel, estudando Lívia com uma espécie de ódio curioso. Rafael inclinou a cabeça e murmurou: Você está se saindo melhor do que eu. Lívia respondeu sem sorrir: Porque para você, isso é estratégia. Para mim, é sobrevivência. A frase atravessou Rafael com mais força do que a música. Ele percebeu que, ao comprá-la, por uma noite, havia encostado em uma vida inteira de urgências que jamais caberiam em seus relatórios. No fim da festa, já perto da 1 da manhã, o gerente trouxe o casaco simples de Lívia com uma expressão contrariada. Rafael mandou que um motorista a levasse para casa, mas ela recusou. Não quero carro na porta da minha rua. As pessoas fazem perguntas. Ele entendeu sem insistir. No corredor de serviço, longe das câmeras e dos lustres. Entregou a ela um cartão com seu número pessoal. Se alguém procurar você por causa desta noite, não ligue. Lívia guardou o cartão, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Você pagou por uma mentira, Senhor Monteiro, não por minha confiança. Rafael aceitou a correção como merecida. Então me ligue por prudência, não por confiança. Ela quase sorriu, e esse quase sorriso ficou gravado nele com uma força absurda. Antes de ir embora, Lívia olhou de volta para o salão vazio, onde empregados recolhiam restos de luxo e flores caras começavam a murchar. Sentiu que algo naquela noite não terminaria com o amanhecer. O dinheiro resolveria parte de sua urgência,
mas abrira uma porta que talvez não pudesse fechar. No táxi que conseguiu 2 ruas depois, Lívia contou mentalmente o valor recebido e dividiu tudo entre hospital, aluguel atrasado e comida. A matemática da pobreza era cruel porque nunca deixava espaço para sonhos. Ainda assim, por baixo do cansaço, havia outra inquietação. Ela lembrava a voz de Helena falando sobre documentos. Lembrava o olhar de Rafael ao ouvir aquilo. Lembrava a dança que não deveria ter parecido sincera. Encostou a testa no vidro e viu a cidade passar borrada, perguntando-se quando exatamente uma farsa tinha começado a ameaçar sua verdade. No apartamento pequeno de Vila Isabel, Lívia encontrou uma mensagem do hospital dizendo que Mateus dormira melhor. Chorou em silêncio no banheiro, sem permitir que o choro ocupasse muito tempo. Depois lavou o rosto e guardou o comprovante da transferência dentro de uma caixa de sapatos. Antes de deitar, retirou o cartão de Rafael do bolso e leu o número sob a luz fraca. Quis rasgar. Não rasgou. Do outro lado da cidade, Rafael permanecia acordado, diante de arquivos antigos da fundação, certo de que a mulher contratada por uma noite havia mudado a guerra inteira. O amanhecer encontrou Rafael Monteiro sem dormir, sentado diante de uma mesa coberta por relatórios antigos, fotografias da fundação e mensagens cifradas enviadas por um auditor que desaparecera da empresa meses antes. A cidade ainda bocejava atrás das janelas de vidro, mas dentro da cobertura tudo parecia rígido, como se a noite anterior tivesse deixado uma camada de gelo sobre os móveis. Ele olhou para o cartão de acesso do hotel, lembrando a voz de Lívia dizendo que medo não pagava contas, e sentiu que aquela frase era mais honesta do que qualquer conselho recebido em anos. Às 7h20, sua assessora de imprensa entrou com o rosto pálido, segurando um tablet como se carregasse uma sentença. A imprensa já fala dela. Rafael, fotografaram vocês dançando. Marina saiu furiosa. E o pai dela cancelou a reunião das 10. Rafael não demonstrou surpresa, mas sua mandíbula endureceu. Ele sabia que Álvaro transformaria a humilhação da noite anterior em arma antes do café da manhã. O problema não era a exposição de Lívia. O problema era deixá-la parecer uma aventura comprada, porque isso destruiria a reputação dela e fortaleceria seus inimigos. Enquanto isso, em Vila Isabel, Lívia acordou com batidas fortes na porta e a sensação de que o pesadelo tinha aprendido seu endereço. Ainda usava a camiseta larga de dormir quando espiou pela fresta e viu 2 repórteres no corredor estreito, perguntando se ela era a nova paixão secreta de Rafael Monteiro. O coração dela bateu tão alto que pareceu denunciar sua presença. Atrás da porta, uma vizinha sussurrava com curiosidade venenosa. Lívia pensou em Mateus, no hospital, e compreendeu que a mentira elegante do salão havia invadido sua vida real sem pedir licença. Ela não abriu. Sentou no chão da cozinha, onde a luz entrava fraca por uma cortina desbotada, e pegou o cartão de Rafael com dedos gelados. Ligou apenas quando ouviu alguém mencionar o nome do hospital de Mateus do lado de fora. Rafael atendeu no segundo toque. A voz baixa, alerta, quase culpada. Eles foram até você. Lívia fechou os olhos. Foram. E se encostarem no meu irmão, eu juro que transformo sua vida em algo pior do que um escândalo de revista. Do outro lado, Rafael não se defendeu. Ele enviou um carro discreto, sem logotipo, e 2 seguranças instruídos a não tocar nela sem permissão. Mesmo assim, Lívia desceu desconfiada, usando calça simples, blusa azul e uma bolsa velha que guardava documentos, remédios e o dinheiro restante da noite anterior. No caminho, viu sua rua olhando para ela com espanto e julgamento. Pessoas que nunca perguntaram como ela pagava o aluguel agora pareciam interessadas em sua moral. Lívia entendeu, com uma clareza amarga, que a pobreza podia ser invisível, mas o boato transformava qualquer mulher pobre em espetáculo. Quando chegou à sede da Monteiro Atlântica, um edifício imenso no centro do Rio, Lívia sentiu o mesmo cheiro de poder que percebera no hotel, só que mais frio. O mármore do saguão refletia seus sapatos gastos,
e os funcionários olhavam rápido demais para fingir discrição. Rafael a esperava perto dos elevadores privativos, vestido com terno escuro e olheiras leves que só alguém atento notaria. Lamento por isso, se disse ele. Lívia passou por ele sem parar. Lamentar é barato. Quero saber o que você vai fazer para limpar a bagunça. No elevador, a tensão entre eles ocupou mais espaço que o silêncio. Rafael explicou que a imprensa já recebera uma versão falsa, segundo a qual Lívia teria sido contratada para seduzi-lo e prejudicar Marina. Álvaro sabia plantar suspeitas com habilidade antiga. Lívia ouviu tudo sem interromper, mas seus olhos escureceram quando ele mencionou que o hospital de Mateus poderia ser vigiado por curiosos. Você me contratou para uma noite, disse ela. Agora minha família virou moeda no jogo de vocês. Rafael respirou fundo. Por isso preciso tomar uma decisão pública antes que decidam por nós. Ela imaginou várias possibilidades. Nenhuma boa. Uma nota fria negando tudo. Uma desculpa sobre amizade. Talvez dinheiro extra para que ela desaparecesse. Mas Rafael abriu a porta da sala de reuniões diante de advogados, assessores e 2 membros do conselho. Declarou com uma calma devastadora que anunciaria seu noivado com Lívia naquela manhã. O mundo pareceu inclinar. Lívia olhou para ele como se finalmente enxergasse o tamanho de sua arrogância. Você perdeu o juízo, disse, sem se importar com as testemunhas. Eu não sou escudo, nem contrato, nem peça de xadrez. Rafael pediu que todos saíssem. Ninguém obedeceu de imediato, porque a curiosidade era mais forte que a educação. Mas seu olhar bastou para esvaziar a sala. Quando ficaram a sós, Lívia caminhou até a janela e tentou controlar a raiva que lhe queimava a garganta. Rafael não se aproximou. Se eu negar, eles dizem que você mentiu. Se eu fico em silêncio, eles inventam. O resto, se assumo um compromisso sério. Ninguém pode tratar lá como capricho sem atacar diretamente a mim. Lívia virou-se devagar. E meu consentimento entra em que parte desse heroísmo? A pergunta o atingiu com justiça. Rafael percebeu que, na pressa de salvá-la da exposição, repetira o velho vício dos Monteiro. Decidir o destino dos outros em salas altas. Tem razão, disse. Eu deveria ter perguntado. Lívia soltou uma risada seca. Deveria ter perguntado antes de chamar jornalistas, advogados e urubus engravatados. Ele baixou os olhos por um instante. Gesto raro que ela não esperava. Ainda posso cancelar. Ela observou a cidade lá embaixo. Pensou nos repórteres diante de sua casa, no hospital, nos documentos da fundação. E percebeu que cancelar talvez fosse apenas outro tipo de queda. Antes que respondesse, Helena Duarte entrou sem bater. Envolta em perfume caro e serenidade calculada, ela usava branco, cor que nela não sugeria pureza, mas domínio. Que cena comovente, disse, olhando Lívia da cabeça aos pés. Rafael sempre teve tendência a confundir impulso com nobreza. Lívia não se moveu. Helena continuou. Mais doce. Minha querida. Ninguém aqui deseja machucá-la. Mas há mundos que esmagam quem entra sem preparo. Lívia sustentou seu olhar. Estranho. Ontem ouvi a senhora falando em documentos que precisavam desaparecer. Isso também fazia parte do preparo. O rosto de Helena não mudou, mas sua mão fechou levemente sobre a bolsa. Rafael percebeu o detalhe. Foi a primeira fissura visível. Cuidado com acusações vagas, respondeu Helena. Gente sem instrução costuma confundir palavras. Lívia deu um passo à frente. Tranquila demais para alguém atacada. Gente arrogante costuma esquecer que paredes têm empregados por perto. A frase ficou suspensa entre elas. E Rafael viu a sala inteira mudar de temperatura. Helena finalmente sorriu. Mas agora havia ameaça sem disfarce. Rafael. Pense bem antes de transformar essa jovem em família. Certos sobrenomes cobram caro. Quando Helena saiu, Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Mas não permitiu que Rafael percebesse. Ele percebeu mesmo assim. Não por fragilidade evidente, e sim pelo modo como ela apertou a alça da bolsa. Ela tem medo do que você ouviu, disse ele.
Lívia respirou fundo. E eu tenho medo do que ela pode fazer. Rafael assentiu. Então não peço que aceite por mim. Peço que aceite, porque juntos podemos impedir que destruam a fundação e protejam seu irmão. Ela o encarou com dureza. Não use Mateus como argumento. Ele aceitou o golpe. Não foi ameaça. Foi promessa de proteção. Lívia pediu 1 hora e um telefone seguro. Rafael ofereceu sua sala, mas ela preferiu uma copa lateral, onde o cheiro de café e pão amanhecido lembrava mais seu mundo. Ligou para o hospital. Confirmou que Mateus estava bem. Depois falou com sua amiga Joana, técnica de enfermagem e uma das poucas pessoas que conheciam seus medos sem julgá-los. Joana ouviu tudo em silêncio e perguntou apenas se Rafael parecia perigoso. Lívia olhou pela porta de vidro, onde ele discutia com advogados sem levantar a voz. Parece, respondeu, mas não do jeito que os outros parecem. Ao meio-dia, a sala de imprensa da Monteiro Atlântica estava cheia. Câmeras, microfones e repórteres disputavam espaço com a fome de quem esperava uma queda pública. Lívia entrou ao lado de Rafael usando um vestido simples comprado às pressas por uma assistente, mas recusou as joias oferecidas. Queria parecer limpa, não fantasiada. Rafael notou a escolha e não insistiu. Quando os flashes começaram, ele não tocou sua cintura sem aviso. Apenas ofereceu a mão, palma aberta, permitindo que ela decidisse. Lívia aceitou porque precisava sustentar a história, mas também porque aquela permissão silenciosa importava. Rafael falou primeiro, com a voz firme de quem já enfrentara assembleias hostis. Disse que sua vida pessoal não deveria ser usada para manipular decisões empresariais, mas que não permitiria que atacassem uma mulher honesta por preconceito ou conveniência. Então declarou que Lívia Rocha era sua noiva e que o casamento seria anunciado formalmente após a organização das famílias. O ruído na sala explodiu como vidro. Lívia manteve o rosto sereno, embora por dentro cada palavra parecesse uma corda amarrada ao seu futuro. Ela não olhou para Rafael, porque temia encontrar arrependimento ou, pior, sinceridade. Quando perguntaram se ela estava com ele por dinheiro, Lívia aproximou-se do microfone antes que Rafael respondesse. Dinheiro paga hospital, aluguel e comida. Só quem nunca precisou dele finge que isso é sujo. Mas estar aqui não significa que minha dignidade está à venda. A sala silenciou. Alguns repórteres se inclinaram, surpresos pela ausência de vergonha. Se querem me julgar por ser pobre, façam isso com coragem, mas não chamem preconceito de pergunta. Rafael sentiu um orgulho inesperado, pesado e luminoso, enquanto Álvaro, assistindo pela tela em outra sala, apertava o copo até os dedos embranquecerem. A entrevista terminou sem beijo, sem abraço teatral, sem a submissão que a imprensa esperava de uma moça resgatada por um homem poderoso. Lívia saiu com os ombros firmes, mas no corredor quase perdeu o fôlego. Rafael caminhou ao lado dela. Você foi extraordinária. Ela olhou para ele, cansada. Não confunda exaustão com talento. Eu só disse a verdade que vocês evitam. Ele aceitou a correção em silêncio. Mas alguma coisa entre eles havia mudado. A mentira oficial ganhara, pela boca dela. Uma verdade que nenhum assessor conseguiria fabricar. À tarde, Rafael levou Lívia até um andar restrito, onde ficavam os arquivos da Fundação Monteiro. Ele queria mostrar por que a ameaça de Helena importava. Nas paredes havia fotografias de crianças atendidas em clínicas móveis, idosos recebendo remédios, jovens de comunidades entrando em universidades. Lívia caminhou devagar, tocada contra a própria vontade. Aquele não era apenas cenário para propaganda. Havia gente real por trás daquelas imagens. Gente parecida com sua família. Gente que acreditara que uma instituição rica podia enxergá-la sem explorar sua dor. Por isso, a possibilidade de roubo parecia ainda mais ofensiva. Rafael mostrou relatórios com gastos duplicados, contratos de transporte assinados por empresas recém-criadas e repasses para clínicas que não apareciam em nenhum registro público. Nada bastava como prova definitiva, mas tudo apontava para uma rede escondida sob caridade.
Lívia examinou os papéis com atenção surpreendente. Ela não tinha formação financeira, porém passara a vida fazendo contas impossíveis, reconhecendo quando números mentiam. Aqui, disse, indicando 2 datas. Esse repasse saiu no mesmo dia em que cancelaram atendimento em 3 bairros. Se o dinheiro foi enviado, por que os serviços pararam? Rafael ficou imóvel, impressionado pela pergunta. Ele chamou um analista, que tentou responder com termos técnicos, mas Lívia o interrompeu sem agressividade. Não enfeite. Explique como explicaria para uma mãe esperando o remédio. O homem corou e admitiu que não sabia. Rafael viu ali uma competência que a academia não ensinava. Lívia traduzia abstrações em consequências humanas, e isso tornava a fraude mais visível. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho diante dos arquivos. Também pela primeira vez, temeu envolver ainda mais aquela mulher em uma guerra que já começava a cobrar preço. No fim do dia, quando ela se preparava para ir ao hospital, Helena enviou flores brancas ao quarto de Mateus com um cartão sem assinatura. Lívia recebeu a foto pelo celular de Joana e entendeu a mensagem antes de Rafael terminar a ligação com a segurança. Não havia ameaça escrita, apenas delicadeza suficiente para provar alcance. O rosto de Lívia perdeu a cor. Rafael ordenou proteção imediata, troca de acesso e restrição de visitas. Ela o segurou pelo braço, esquecendo por um instante os limites combinados. Ela entrou no quarto dele. Rafael. No quarto do meu irmão. A dor na voz dela atravessou Rafael de modo inesperado. Ele poderia prometer vingança, mas entendeu que Lívia não precisava de explosões masculinas, e sim de controle. Ela não vai chegar perto dele outra vez, disse, e não vai vencer porque nos assustou. Lívia soltou o braço dele devagar. Envergonhada pela necessidade de acreditar, eu não aceitei ficar nessa história para brincar de noiva. Rafael respondeu com gravidade. Isai. Ela ergueu os olhos. Então amanhã quero ver todos os documentos da fundação. Não os que seus diretores escolherem. Todos. Rafael concordou sem hesitar. Naquele momento, compreendeu que a mulher contratada para fingir amor estava exigindo acesso ao coração moral de sua empresa. Não por ambição, mas por justiça. Lívia foi ao hospital escoltada, mas entrou sozinha no quarto de Mateus, porque havia batalhas que nenhum segurança podia testemunhar. O garoto dormia, magro sob o lençol, e as flores brancas tinham sido retiradas. Ela sentou ao lado dele e segurou sua mão. Quis pedir desculpas por ter trazido perigo, porém só conseguiu prometer em silêncio que nenhum poderoso usaria sua fragilidade como corrente. Mais tarde, Rafael ficou diante da janela de sua cobertura, ouvindo o noticiário repetir o anúncio do noivado com o tom faminto de quem mastigava um escândalo. Sua assessora dizia que a repercussão estava dividida, parte encantada, parte cruel. Todos interessados. Rafael mal ouvia. Pensava em Lívia enfrentando jornalistas, em Helena ameaçando um adolescente doente, em Álvaro esperando sua próxima fraqueza. O casamento anunciado pela manhã deveria ser uma muralha temporária. No entanto, ao imaginar Lívia fora de sua vida, ele sentiu algo que não cabia em estratégia, algo perigoso demais para nomear. Em uma mansão silenciosa no Jardim Botânico, Helena observava a mesma notícia enquanto Álvaro servia uísque com mãos impacientes. Você subestimou a garota, disse ela. Álvaro riu, mas sem prazer. Ela é pobre. Pobreza cria urgência. Urgência se compra. Helena desligou a televisão e encarou o próprio reflexo escuro na tela. Não essa. Essa aprendeu a sobreviver sem pedir licença. Por alguns segundos, os dois ficaram calados, compreendendo que Lívia Rocha não seria removida com insultos comuns. Então Helena sorriu lentamente. Se ela quer documentos, daremos documentos. Os errados. Naquela noite, Lívia voltou para casa, protegida por homens que não pertenciam ao seu mundo e acompanhada por uma mentira que já respirava como verdade nas manchetes. O apartamento parecia menor depois da sede da empresa, mas era ali que sua vida ainda reconhecia seu nome. Ela tirou os sapatos,
Lavou o rosto e abriu um caderno antigo, onde costumava anotar despesas. Em vez de contas, escreveu nomes, datas, suspeitas, perguntas. No alto da página, colocou Fundação Monteiro. Abaixo, escreveu Helena e Álvaro. Depois, com a mão firme, acrescentou Rafael, porque confiança também precisava ser investigada. Lívia entrou na mansão dos Monteiro ao lado de Rafael numa manhã de céu pesado, como se a própria cidade pressentisse que aquela casa não acolhia visitantes. Apenas testava invasores. O portão de ferro abriu sem ruído diante do carro, revelando jardins geométricos, fontes antigas e uma fachada branca que parecia limpa demais para guardar segredos. Ela usava um vestido discreto, escolhido por si mesma, e levava a mesma bolsa velha no colo. Rafael notou o contraste, mas não comentou. Já aprendera que a simplicidade de Lívia não era descuido. Era resistência. Helena aguardava na varanda com uma xícara de chá entre os dedos, serena, como uma rainha, recebendo uma criada promovida por engano. Álvaro estava ao lado dela, sorrindo com a paciência de quem planeja armadilhas antes do cumprimento. Bem-vinda à família, disse Helena, e a frase soou como uma sentença enrolada em seda. Lívia respondeu com educação, sem inclinar a cabeça mais do que devia. Rafael colocou-se ligeiramente à frente, mas ela tocou de leve seu braço, pedindo que não a defendesse antes da primeira ferida. Queria conhecer o inimigo sem cortina. O almoço parecia uma pintura de perfeição doméstica, com talheres alinhados, flores frescas e empregados movendo-se sem voz. Porém, cada prato vinha acompanhado de perguntas afiadas. Helena queria saber sobre os pais de Lívia, sobre sua infância, sobre como uma jovem sem sobrenome conhecido teria conquistado a confiança de Rafael tão depressa. Lívia respondeu apenas o necessário, sem entregar lágrimas como entretenimento. Quando Álvaro insinuou que algumas histórias de superação eram convenientes demais, ela pousou o copo e disse que conveniência era herdar poder e ainda se fingir vítima quando alguém pobre entrava pela porta principal. Rafael percebeu que a mesa inteira parou, mas Lívia continuou comendo como se tivesse comentado o clima. Havia nela uma coragem que não buscava aplauso, era mais perigosa por isso. Do outro lado, Helena compreendeu que humilhações sutis não bastariam. A jovem não se encolhia diante da porcelana, nem confundia riqueza com autoridade moral. Então mudou de estratégia, já que pretende integrar nossa vida. Talvez deva conhecer nossos compromissos sociais. A fundação exige delicadeza, preparo e discrição. Lívia ergueu os olhos. Discrição eu tenho. O que procuro agora é transparência. Depois do almoço, Rafael levou Lívia ao escritório antigo de sua mãe, Beatriz Monteiro, a mulher que fundara a instituição antes de morrer quando ele ainda era jovem. O cômodo era diferente do restante da mansão. Tinha menos ostentação e mais presença humana, com fotografias de comunidades, cartas de crianças atendidas e cadernos manuscritos guardados em caixas claras. Lívia caminhou devagar, sentindo uma espécie de respeito silencioso por uma morta que parecia ter amado pessoas que jamais apareceriam em colunas sociais. Rafael abriu uma gaveta e mostrou a ela documentos originais do primeiro estatuto. Minha mãe dizia que caridade sem dignidade era só vaidade de rico, contou ele. Sua voz mudou ao falar dela, tornando-se menos controlada. Lívia percebeu que havia dor ali, mas também culpa, como se ele tivesse permitido que algo sagrado fosse cercado por ladrões. Ela leu trechos dos relatórios, comparou nomes e perguntou sobre cada empresa contratada. Rafael respondeu o que sabia e admitiu o que ignorava. Essa honestidade parcial não a convencia por completo, porém começava a separá-lo dos outros. Um homem culpado escondia lacunas. Rafael parecia envergonhado por tê-las. Nos dias seguintes, Lívia passou a frequentar a sede da empresa com crachá provisório e olhar definitivo. Os funcionários a tratavam com curiosidade e medo, sem saber se deviam respeitá-la como futura esposa do presidente ou desprezá-la como intrusa de origem humilde.
Ela não exigia deferência, apenas informação. Sentava-se em salas pequenas. Ouvia secretárias, motoristas, auxiliares de arquivo e técnicos de campo. Descobriu mais nessas conversas do que Rafael obtivera em reuniões oficiais. Quem limpava corredores sabia quais diretores chegavam tarde. Quem dirigia carros sabia para onde documentos eram levados. Uma tarde, no arquivo da fundação, ela encontrou uma sequência de contratos de transporte médico assinados por uma empresa chamada Vértice Serviços. O nome aparecia em diferentes versões, sempre com endereços próximos e valores altos demais. Um analista explicou que aquilo era comum, mas Lívia não aceitou a resposta. Pegou um mapa, marcou os bairros atendidos e percebeu que os repasses cresciam exatamente onde as clínicas móveis deixavam de circular. Não era desperdício, era desvio disfarçado de logística. Rafael, observando sua concentração, sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Precisara dela para enxergar sua própria casa. Helena soube da descoberta antes do fim do expediente. Um funcionário leal a ela fotografou a mesa de Lívia e enviou as imagens com rapidez covarde. Na mansão, Álvaro analisou os papéis e riu baixo. Ela é esperta, mas não entende estruturas. Helena não compartilhou da diversão. Esperteza sem medo derruba estruturas, principalmente quando o homem que deveria controlar lá começa a admirá-la. Álvaro serviu-se de café, irritado com a observação. Rafael admira a utilidade. Helena olhou pela janela. Não, ele admira a coragem. Beatriz também fazia isso. Foi assim que começou o problema. Naquela noite, Rafael insistiu para levar Lívia a um jantar com 3 acionistas moderados. Homens que poderiam impedir Álvaro de formar maioria no conselho. O restaurante ficava de frente para a lagoa, com luz baixa e conversas calculadas. Lívia sabia que seria testada outra vez. Um dos acionistas perguntou se ela entendia o peso de se casar com alguém como Rafael. Ela respondeu que entendia melhor o peso de ser subestimada por homens que confundiam diploma com caráter. O homem ficou vermelho. Mas outro riu, não por escárnio, e sim por reconhecimento. O jantar avançou com tensão elegante. Rafael explicou os riscos de uma auditoria independente na fundação. E os acionistas hesitaram, temendo exposição pública. Lívia permaneceu calada até ouvir um deles dizer que pequenas irregularidades eram inevitáveis em obras sociais grandes. Então falou sobre mães esperando ambulâncias que nunca chegavam, sobre bairros usados como números em relatórios, sobre o modo como a palavra inevitável sempre caía em cima dos mais pobres. Não dramatizou, apenas deu rosto ao que eles chamavam de margem de erro. Quando terminou, o silêncio tinha peso de decisão. Ao saírem do restaurante, fotógrafos cercaram a entrada. Os flashes explodiram antes que os seguranças abrissem caminho. E uma repórter gritou se o noivado era verdadeiro ou apenas uma jogada contra Marina Vasconcelos. Rafael ofereceu o braço a Lívia, mas ela percebeu a hesitação dos acionistas atrás deles. Ainda inseguros. Uma relação frágil poderia comprometer todo o esforço da noite. Então, antes que Rafael planejasse uma resposta, ela virou-se para ele e pousou a mão em seu rosto. O gesto foi breve, mas íntimo o bastante para silenciar perguntas. Rafael entendeu tarde demais que a encenação exigia algo que ambos haviam proibido. Lívia aproximou-se e o beijou diante das câmeras. Sem espetáculo, sem submissão, com a serenidade de quem escolhe o próprio risco. O beijo durou poucos segundos, porém derrubou fronteiras internas que nenhum contrato havia previsto. Rafael sentiu o mundo estreitar até o calor da mão dela. E Lívia, ao se afastar, descobriu que fingir podia ser simples, mas recuperar distância depois da verdade do corpo era quase impossível. Os fotógrafos celebraram a imagem. Helena, vendo tudo pela televisão, quebrou uma taça. No carro, ninguém falou durante alguns minutos. A cidade passava pelos vidros escuros, e o ar entre eles estava cheio de palavras recusadas. Por fim, Lívia disse que fizera aquilo pelos acionistas. Não por ele. Rafael assentiu, mas sua voz saiu mais baixa que o habitual. Oi, Zay.
Ela olhou pela janela, irritada, porque queria que ele discutisse, ou agradecesse de modo frio, qualquer coisa que devolvesse o chão. Em vez disso, ele apenas respeitou sua versão. E esse respeito a perturbou mais do que a posse. Lívia começava a temer não a mentira, mas o que crescia dentro dela apesar da mentira. No dia seguinte, a fotografia do beijo estava em todos os jornais digitais. Alguns comentários eram românticos, outros cruéis. Chamavam Lívia de oportunista, milagreira de escadaria, Cinderela de uniforme. Palavra que ela detestou sem precisar entender a origem. Joana levou o celular ao hospital, escondendo as piores mensagens de Mateus. Mas o menino percebeu o cuidado excessivo. Quando Lívia chegou ao quarto, ele perguntou se ela estava metida em perigo por causa dele. A pergunta partiu seu peito. Ela sentou ao lado da cama e disse que ninguém era culpado por precisar viver. Mateus, magro e esperto demais para a própria idade, olhou a irmã com tristeza adulta. Você sempre fala como se pudesse carregar tudo sozinha. Lívia apertou sua mão. Porque alguém precisa carregar até você ficar bom. Ele sorriu de leve. E quando eu ficar, ela não respondeu. Nunca havia imaginado uma vida depois da urgência. Do corredor, Rafael ouviu sem querer a última frase e afastou-se antes que a intimidade alheia o tornasse invasor. Mas aquele diálogo ficou nele como uma advertência. Lívia não precisava de salvador. Precisava de futuro. A ofensiva de Helena começou com delicadeza venenosa. Primeiro, uma coluna social publicou que Lívia tinha dívidas antigas do pai e insinuou que ela procurara Rafael para resolvê-las. Depois, um vídeo editado do hotel apareceu na rede, mostrando apenas a taça quebrada e a resposta dela a Marina, cortando a parte em que o convidado fingira tropeçar. Em poucas horas, Lívia virou vilã para desconhecidos famintos por julgar. Rafael quis processar todos imediatamente. Mas ela pediu calma. Raiva rápida ajuda eles. Precisamos descobrir quem entregou as imagens. Com a ajuda de um técnico de segurança leal a Rafael, Lívia analisou horários, ângulos e acessos ao sistema do hotel. Seu rosto permanecia tranquilo. Mas, por dentro, a exposição a corroía. Ela via sua vida reduzida a frases maldosas, sua pobreza transformada em prova de falta de caráter. Sua defesa diante de Marina convertida em insolência, ainda assim, anotava tudo. Descobriu que o vídeo fora baixado de uma estação administrativa ligada ao gerente que a humilhara na noite da festa. Rafael mandou chamá-lo. Lívia pediu para estar presente. O gerente chegou à sede tentando parecer indignado, mas sua segurança se desfez quando viu Lívia sentada à mesa ao lado de Rafael. Ele falava com Rafael e ignorava a mulher que prejudicara, até ela perguntar quanto Helena havia pago. A pergunta foi direta demais. E por isso funcionou. O homem negou, suou, contradisse horários e finalmente admitiu ter entregado uma cópia a um assessor de Álvaro, dizendo que não sabia o uso final. Lívia não sentiu vitória. Sentiu cansaço. Gente pequena também podia ser cruel quando acreditava agradar gente grande. Rafael demitiu o gerente e acionou os advogados. Mas Lívia não comemorou. Ele é só uma ponta, disse. E pontas crescem quando alguém puxa. Rafael percebeu que ela já pensava como investigadora, não como vítima. Mais tarde, mostrou a ela uma mensagem anônima recebida por sua assessoria. O texto dizia que a fundação seria limpa antes de qualquer auditoria e que Lívia deveria voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído. Ela leu 2 vezes. Depois guardou o papel numa pasta. Ótimo, disse. Quem ameaça tem medo de prazo. Decidiram acelerar a coleta de provas. Lívia sugeriu entrevistar beneficiários reais da fundação, não apenas funcionários. Rafael hesitou, preocupado com exposição e segurança. Mas ela insistiu que fraude contra pobres deixava rastros nos corpos, nas filas, nas casas, sem atendimento. Foram a uma clínica comunitária na Zona Norte, onde Rafael raramente aparecia sem equipe de comunicação. Ali, Lívia tornou-se ponte. As pessoas desconfiavam dele, mas falavam com ela. Uma mãe mostrou receitas sem remédio.
Um motorista revelou rotas canceladas. Uma coordenadora entregou cópias de pedidos ignorados. Cada relato convertia suspeita em caminho. Rafael Bill. Naquele dia, a distância entre presidir uma fundação e compreender sua ausência. Crianças esperavam em cadeiras quebradas sob ventiladores cansados, enquanto relatórios enviados ao conselho descreviam eficiência exemplar. Lívia não o poupou. Seu nome está na porta. Para eles, sua ignorância e a corrupção dos outros chegam com a mesma assinatura. Ele aceitou a frase sem se defender. Talvez por isso ela sentiu, pela primeira vez, uma confiança pequena, ainda vigiada, mas real. Rafael não era inocente. Ninguém naquele mundo era. Mas ele parecia disposto a pagar o custo de saber. Ao anoitecer, retornaram à sede com depoimentos, fotos e números que contradiziam os relatórios oficiais. No elevador, Rafael agradeceu, mas Lívia balançou a cabeça. Não agradeça ainda. Quando isso vier à tona, eles vão tentar destruir não só minha imagem. Vão usar Mateus, meu pé, minhas dívidas, qualquer coisa. Rafael olhou para ela com uma seriedade que a fez desviar. Eu não vou permitir. Ela suspirou. Você não controla tudo. Ele respondeu sem orgulho. Apenas com verdade. Estou começando a aprender isso com você. A aprendizagem custou caro. Na manhã seguinte, a manchete principal de um portal de fofocas dizia que o pai de Lívia morrera devendo dinheiro a agiotas e insinuava que ela herdara não apenas dívidas, mas métodos. A reportagem misturava fatos, mentiras e fotos antigas da família, inclusive uma imagem de Mateus ainda criança. Lívia leu em silêncio absoluto. Rafael esperava lágrimas ou explosão. Recebeu algo pior. Uma calma profunda, quase mineral. Ela fechou o celular e perguntou quem, além de Helena, teria acesso a documentos de cobrança tão antigos. Rafael chamou sua equipe jurídica. Mas Lívia já havia entendido o objetivo. Não queriam apenas envergonhá-la, queriam provocar uma reação que a fizesse parecer instável, ambiciosa ou vulgar. Ela pediu que nenhum comunicado fosse divulgado sem sua aprovação. Em seguida, escreveu uma resposta curta, recusando-se a negar a pobreza do pai, como se dívida fosse pecado hereditário. Disse que famílias pobres carregavam erros sem proteção de advogados caros, mas que isso não dava a ninguém o direito de usar um adolescente doente como munição. A mensagem viralizou com força inesperada, dividindo a opinião pública. Helena odiou a reação. Em vez de se esconder, Lívia transformava a ferida em acusação moral. Álvaro, porém, acreditava que era possível quebrá-la com pressão suficiente. Ordenou a um aliado dentro da fundação que preparasse relatórios falsos, colocando assinaturas digitais antigas de funcionários inocentes e criando uma trilha que sugerisse negligência administrativa de Rafael. Assim, se a auditoria avançasse, o presidente cairia junto com os corruptos. Helena aprovou, mas acrescentou um detalhe cruel. Inseriram o nome de Lívia como beneficiária indireta de um pagamento suspeito, preparando a narrativa de que ela participara do esquema. Naquela mesma noite, Rafael encontrou Lívia no escritório de Beatriz, cercada por cartas antigas da fundação. Ela lia depoimentos de jovens que tinham recebido bolsas anos antes e construído vidas inteiras a partir daquele impulso. Havia emoção em seu rosto, mas também raiva. Sua mãe sabia o que estava fazendo, disse ela. Por isso eles querem controlar a memória dela. Quem rouba dinheiro, rouba também a história que justificava esse dinheiro. Rafael ficou à porta, tomado por uma ternura triste. Ela teria gostado de você. Lívia não respondeu de imediato. Depois disse apenas, talvez ela cobrasse mais de mim. Ela cobraria de nós dois, disse Rafael. A frase aproximou-os sem movimento. Lívia levantou os olhos, e por alguns segundos a sala pareceu suspender todos os ruídos da casa. Ele poderia ter falado do beijo, de gratidão, de medo. Ela poderia ter lembrado que nada daquilo era real. Nenhum dos dois o fez, porque o falso noivado já não bastava para definir o que compartilhavam. E a verdade ainda não era segura o bastante para ser pronunciada.
Do corredor. Helena viu a cena e compreendeu que precisava agir antes que a aliança virasse amor. O golpe veio pouco antes da meia-noite. Um envelope foi deixado na portaria do hospital, com cópias de documentos que ligavam Lívia a pagamentos desviados da fundação. Joana telefonou desesperada, dizendo que 2 jornalistas tentavam entrar no prédio e perguntavam se Mateus sabia que o tratamento dele vinha de dinheiro roubado. Lívia empalideceu, mas não caiu. Rafael pegou o casaco e chamou a segurança. Ela segurou a pasta contra o peito, os olhos brilhando, não de medo, mas de fúria. Agora eles cometeram o erro, disse. Colocaram meu nome no papel. Rafael não entendeu de imediato. Lívia abriu uma das cópias, apontou para a suposta assinatura eletrônica e explicou que o documento trazia um número de identificação temporário criado apenas depois da entrevista coletiva. Embora fingisse data anterior, quem falsificara tinha pressa e acesso, mas não cuidado. Rafael olhou para ela como se visse, finalmente, a dimensão exata de sua mente estratégica. A moça que todos chamavam de oportunista acabara de encontrar a rachadura no golpe. Lá fora, a cidade fervia em boatos. Dentro do carro rumo ao hospital, Lívia começava a preparar a queda de quem a subestimara. O hospital cheirava a desinfetante, café, frio e medo. Quando Lívia atravessou a recepção ao lado de Rafael, segurando a pasta falsificada, como se carregasse uma prova viva da crueldade humana, 2 jornalistas foram contidos perto do corredor, mas ainda gritavam perguntas sobre dinheiro roubado, tratamento privilegiado e casamento por interesse. Ela não respondeu. Sua prioridade estava no quarto 312, onde Mateus dormia mal, protegido por uma enfermeira indignada e uma amiga que tremia de raiva. Naquela noite, a mentira deixara de atacar reputações. Tinha alcançado uma criança doente. Joana abraçou Lívia com força assim que a viu, mas recuou ao perceber Rafael, como quem lembrava que todo homem rico podia ser causa e remédio da mesma ferida. Mateus estava acordado, os olhos fundos, tentando parecer corajoso para poupar a irmã. Eles disseram que você roubou para pagar meu tratamento. Meu. Lívia sentou-se na beira da cama e segurou sua mão com delicadeza feroz. Disseram porque são covardes. E covardes escolhem alvos que não podem se levantar. Rafael ficou perto da porta, sentindo a frase cair sobre ele também. Antes daquela noite, Rafael acreditava conhecer a brutalidade dos escândalos. Vira ações despencarem, jornais destruírem carreiras, conselheiros traírem promessas feitas à mesa do pai. Mas nada disso se comparava a observar um adolescente febril perguntando se sua vida custava a honra da irmã. Ali, no quarto estreito, ele entendeu que os Monteiro tinham transformado o poder em lâmina, e se ainda havia em sua família qualquer resquício de grandeza, precisava arrancá-lo das mãos de Álvaro e Helena antes que a fundação se tornasse apenas um túmulo bonito para a memória de Beatriz. Lívia abriu a pasta sobre a mesinha do hospital e mostrou a Rafael a falha que encontrara. O registro eletrônico usado para incriminá-la tinha sido criado depois do anúncio público do noivado, mas aparecia em documentos com data anterior. Rafael chamou Daniel Reis, um perito digital de confiança que trabalhava para a empresa sem ligação com o conselho. Daniel chegou antes do amanhecer, com olhar cansado e uma mochila cheia de equipamentos. Após analisar os arquivos, confirmou o que Lívia já percebera. A falsificação era sofisticada por fora, porém apressada no ponto mais importante. Quem fez isso teve acesso interno, disse Daniel, mantendo a voz baixa para não assustar Mateus. Mas deixou rastro administrativo. Posso mapear a origem se tiver autorização completa. Rafael autorizou no mesmo instante. Lívia, porém, não se deixou impressionar pela rapidez. Autorização completa significa que eles também saberão que estamos procurando. Daniela assentiu. Significa... Ela olhou para Rafael. Então precisamos deixar que achem que encontramos menos do que encontramos. Rafael sustentou seu olhar. E algo nele mudou. Não era mais o empresário contratando ajuda. Era um aliado aceitando liderança onde ela era necessária. A primeira reunião da contraofensiva aconteceu naquela manhã.
Não na sede da Monteiro, mas no pequeno apartamento de Lívia, porque ela se recusava a planejar a própria defesa em território vigiado pelos inimigos. Rafael chegou sem motorista na porta, de camisa simples, carregando documentos em uma mochila. O gesto surpreendeu os vizinhos e irritou Lívia. Mas também revelou esforço. Joana trouxe café forte. Daniel conectou o computador à mesa instável. E uma cadeira quebrada foi entregue a Rafael sem cerimônia. Ele aceitou sem reclamar. Desconfortável, apenas por perceber quanto conforto sempre considerara normal. Na parede descascada da sala, Lívia colou folhas com nomes, datas, empresas e relatos de beneficiários. Vértice, serviços, apareceu ligada a transportes falsos, solares, gestão a contratos de clínicas inexistentes. E uma associação comunitária de fachada recebia repasses em bairros onde nenhum morador ouvira falar dela. Rafael acrescentou nomes de diretores e conselheiros. Mas Lívia pediu que ele não pulasse etapas. Gente poderosa se protege com camadas. Se acusarmos o topo antes de provar a base, eles sacrificam um funcionário e continuam limpos. Daniel sorriu pela primeira vez. Ela pensava como quem sobrevivera a muitos labirintos. O nome que abriu a primeira porta foi Clara Mesquita, antiga coordenadora da fundação demitida por justa causa 6 meses antes. Nos registros oficiais, Clara havia falsificado despesas. Nos bastidores, uma auxiliar contou a Lívia que a mulher chorara ao ser escoltada para fora, repetindo que não assinara nada. Rafael lembrava vagamente do caso e se odiou por isso. Eu aprovei a demissão com base no relatório de Álvaro. Admitiu. Lívia não o poupou. Então você vai pedir desculpas antes de pedir ajuda. Ele assentiu. Ferido, mas sem discutir. E essa humildade começava a torná-lo diferente aos olhos dela. Encontraram Clara em Niterói. Vivendo de trabalhos temporários e evitando antigos colegas por vergonha, ela recebeu Rafael com uma frieza merecida. O apartamento pequeno estava cheio de caixas, como se a vida tivesse sido interrompida antes de encontrar novo chão. Veio confirmar que me destruiu direito. Perguntou. Rafael não tentou justificar-se. Pediu desculpas. Disse que fora negligente e entregou a ela as cópias que incriminavam Lívia. Clara leu. Perdeu a cor e explicou que o padrão era o mesmo usado contra ela. Datas adulteradas, assinaturas reaproveitadas, testemunhas compradas e pressão para aceitar silêncio. Lívia ouviu Clara sem interromper, reconhecendo naquela mulher uma dignidade ferida que ainda resistia. Quando Clara perguntou por que deveria confiar neles, Lívia respondeu que não deveria. Pelo menos não de imediato. Confia nos documentos, nos erros deles e na sua própria raiva. A raiva, quando aprende disciplina, vira prova. Clara olhou para ela por longo tempo, talvez surpresa por ouvir uma verdade sem verniz. Então abriu uma caixa e retirou cópias de mensagens antigas, recibos de entrega e uma gravação feita no dia em que um assessor de Álvaro a ameaçou discretamente. A gravação não bastava para derrubar a rede, mas mostrava método. Álvaro nunca aparecia dando ordens diretas. Helena, tampouco. Usavam assessores, empresas intermediárias e diretores ambiciosos que acreditavam poder subir se aceitassem sujar as mãos. Daniel rastreou os documentos falsos até uma estação interna usada por um contador chamado Márcio Teles. Funcionário discreto demais para aparecer em fotos, importante demais para ser ignorado. Rafael quis convocar-lo oficialmente. Lívia recusou. Oficialmente, ele terá tempo para destruir tudo. Precisamos que ele sinta que seus chefes já estão prontos para abandoná-lo. O plano era simples apenas na superfície. Rafael vazaria, por meio de um conselheiro neutro, que a auditoria preliminar havia identificado falhas técnicas em documentos produzidos por setores menores. Nenhum nome seria citado. Márcio, temendo virar bode expiatório, procuraria proteção. Para isso, precisavam oferecer uma saída antes que Álvaro oferecesse ameaça. Lívia insistiu em falar com ele pessoalmente.
Porque homens acostumados a obedecer poderosos muitas vezes contavam a verdade a quem julgavam incapaz de destruí-los. Rafael detestou a ideia, mas não por duvidar dela. Detestou porque começava a temer perdê-la. Márcio foi encontrado em um estacionamento próximo à sede, fumando com as mãos inquietas. Lívia aproximou-se sozinha, enquanto Rafael e Daniel observavam à distância. O contador tentou fugir da conversa, mas ela mencionou Clara, os registros adulterados e a possibilidade de Álvaro sacrificar quem estivesse mais abaixo. O rosto dele se desfez aos poucos. Você não entende esse mundo, disse, sem convicção. Lívia respondeu com calma. Entendo melhor do que pensa. Em todo mundo, o poderoso come primeiro e chama o resto de lealdade. Márcio apagou o cigarro, derrotado pela própria consciência. Ele não entregou tudo naquele instante, mas revelou o suficiente. Havia um cofre digital mantido fora dos servidores oficiais, com planilhas reais de repasses, nomes de empresas de fachada e códigos ligados a contas no exterior. Álvaro guardava cópias físicas em uma sala particular na mansão, escondidas atrás de livros antigos no escritório de Beatriz. Ironia que fez Rafael fechar os punhos. Helena sabia. Mais do que isso, administrava a imagem pública da fundação para garantir que a caridade continuasse protegendo o roubo. Márcio aceitou depor, apenas se sua família recebesse proteção legal. Enquanto a rede começava a tremer, Álvaro avançou no conselho. Convocou uma reunião extraordinária para discutir a instabilidade de Rafael, a exposição causada pelo noivado e as suspeitas envolvendo Lívia. O objetivo era suspendê-lo temporariamente da presidência enquanto uma investigação interna, controlada pelos próprios aliados de Álvaro, assumiria os arquivos da fundação. Rafael recebeu a convocação sem surpresa, mas a data o atingiu. Teriam apenas 48 horas. Helena sabia que eles estavam perto de algo. A pressa dela denunciava medo. Mas medo armado ainda podia ferir muito. Nessa mesma tarde, uma multidão de repórteres cercou a sede. Um comentarista acusava Lívia de manipular um homem solitário e rico. Outro sugeria que Rafael perdera a lucidez por paixão. As palavras machucavam menos pelo conteúdo do que pela repetição. Lívia mantinha a cabeça erguida, mas Rafael a encontrou no banheiro privativo, apoiada na pia, respirando como quem tenta não afundar. Ela não chorava. Isso o preocupou ainda mais. Você não precisa fingir força comigo, disse. Lívia olhou para o espelho. Não estou fingindo. Estou economizando queda. Rafael aproximou-se devagar, sem tocar. Eu devia ter impedido isso antes. Ela virou-se, cansada, mas sem suavidade. Sim, devia. Devia ter visto sua fundação, sua família, seus relatórios. Mas culpa sem ação é luxo. Agora faça melhor. A dureza dela não o afastou. Pelo contrário, amar começou a significar para ele aceitar ser visto inteiro, inclusive nas partes falhas. Eu vou fazer, disse. Lívia quis responder com ironia, mas a voz dele tinha uma simplicidade que desarmava. Pela primeira vez, ela permitiu que o silêncio entre eles não fosse defesa. Helena escolheu o ataque mais cruel ao anoitecer. Mandou uma mensagem ao celular de Lívia com uma foto antiga de Mateus entrando no hospital, seguida de poucas palavras. Afaste-se da auditoria, ou ele sofrerá com o que a verdade não poderá curar. Lívia leu a ameaça no corredor da empresa e sentiu o corpo gelar de modo absoluto. Rafael viu seu rosto mudar e tomou o aparelho apenas depois que ela o entregou. Áurea perdeu a palidez habitual e ganhou uma raiva tão silenciosa que assustou até Daniel. Mas Lívia falou primeiro. Agora temos confissão de medo, disse ela, embora a mão tremesse. Rafael queria levá-la imediatamente para longe, colocar Mateus em outro hospital, trancar portas, chamar a polícia. Parte disso era necessário, e ele fez sem hesitação. Mas quando pediu que Lívia deixasse a investigação por alguns dias, ela o encarou como se ele tivesse repetido a ameaça com palavras elegantes. Não me proteja, me apagando. Rafael parou. Ela continuou.
Minha vida inteira tentaram decidir o que eu suportava. Helena não vai ganhar usando seu cuidado como coleira. Ele entendeu. Envergonhado. Transferiram Mateus para uma ala protegida sob outro registro. Com Joana autorizada a acompanhá-lo, Rafael acionou um promotor conhecido por recusar acordos confortáveis. Mas só entregou parte dos dados. Seguindo a estratégia de Lívia. Precisavam que a reunião do conselho acontecesse antes da prisão moral de Álvaro, porque apenas diante de seus aliados ele revelaria a arrogância necessária para se comprometer. Clara aceitou depor gravada. Márcio entregou chaves de acesso. Daniel preparou a trilha digital. Lívia reuniu famílias afetadas pela interrupção dos serviços. Não como decoração emocional, mas como testemunhas de consequência. Na véspera da reunião, Rafael levou Lívia novamente ao escritório de Beatriz na mansão, sob pretexto de recolher objetos pessoais. O lugar estava vazio, mas não abandonado. Helena confiava demais na própria arquitetura de poder para imaginar que alguém pobre decifraria seus esconderijos. Atrás de uma fileira de livros sobre filantropia, encontraram um painel solto dentro dele. Uma caixa metálica com recibos, anotações cifradas e uma agenda com iniciais. Rafael segurou a caixa como se tocasse ossos. Lívia percebeu a dor dele. Ela usou a memória da sua mãe porque sabia que você não vasculharia aqui. A frase o quebrou por dentro, mas também o tornou mais firme. Minha mãe acreditava que confiança era uma forma de responsabilidade. Eu confundi com cegueira. Lívia fechou a caixa e olhou para ele com uma ternura que tentou esconder. Então amanhã, abra os olhos na frente de todos. Havia pouco espaço entre eles, e o peso da noite parecia empurrar seus corpos para uma confissão. Rafael ergueu a mão, parou antes de tocá-la e perguntou sem palavras. Lívia. Depois de tudo, deu um passo mínimo. O beijo que veio não servia a câmeras nem acionistas. Foi breve, contido, cheio de medo e verdade. Quando se afastaram, Lívia parecia assustada consigo mesma, mais do que com ele. Isso não muda o plano, disse. Rafael aceitou. Embora seu coração respondesse de outro modo, nada muda o plano. Ela recolheu a pasta, recompôs o rosto e voltou a ser a mulher que sobrevivia antes de sentir. Mas Rafael viu a fissura, não como fraqueza, e sim como humanidade. Também compreendeu que, se a perdesse para a guerra que ele iniciara, nenhuma vitória empresarial seria suficiente para devolver sentido ao que restasse. A reunião do conselho começou na manhã seguinte, em uma sala oval cercada por vidro, onde a cidade parecia distante o bastante para ser ignorada. Álvaro sentou-se com conforto de predador, cercado por aliados, enquanto Helena ocupava uma cadeira lateral como observadora convidada da fundação. Rafael entrou primeiro, sério, sem papéis visíveis. Lívia apareceu logo depois, e o murmúrio foi imediato. Alguns conselheiros olharam para ela como intrusa, outros como risco, poucos como pessoa. Ela sentou-se ao lado de Rafael sem pedir licença ao preconceito. Trazia no colo uma pasta fina, propositalmente incompleta. Álvaro iniciou o ataque com falsa tristeza. Falou da instabilidade da empresa, do escândalo romântico, das acusações contra a fundação e da necessidade de afastar Rafael para preservar a confiança do mercado. Helena completou com voz suave, lamentando que uma jovem vulnerável talvez tivesse sido usada por interesses que ainda precisavam ser esclarecidos. Lívia ouviu tudo sem expressão, deixando que eles construíssem a própria corda. Quando Álvaro mencionou seu nome ligado a pagamentos suspeitos, ela abriu a pasta, retirou apenas a cópia adulterada e perguntou quem autorizara a emissão daquele registro. O contador, Márcio, presente como técnico convocado por Álvaro. Empalideceu. Álvaro respondeu que aquela questão seria examinada por especialistas. Lívia inclinou a cabeça. Claro, especialistas costumam ser úteis depois que os responsáveis escolhem quais perguntas podem existir. Alguns conselheiros se mexeram, incomodados. Rafael então solicitou que Daniel apresentasse uma análise preliminar, mas Álvaro interrompeu, alegando quebra de procedimento. Era o movimento esperado.
Rafael não discutiu. Apenas disse que, se o conselho recusava ouvir análise técnica, assumiria publicamente a responsabilidade por abrir os arquivos da fundação às autoridades externas. A palavra publicamente mudou o ar da sala. Acionistas temiam escândalo, mas temiam mais parecer cúmplices diante de provas ocultas. Álvaro percebeu o terreno deslocar-se e perdeu parte da elegância. Você destruiria o legado da sua mãe por causa dessa mulher? A pergunta era armadilha e confissão emocional ao mesmo tempo. Rafael levantou-se devagar. O legado da minha mãe não está nos relatórios que vocês falsificaram. Está nas pessoas que deixaram sem atendimento para enriquecer empresas de fachada. Helena apertou os lábios. Pela primeira vez. Alguns conselheiros olharam para ela, não como viúva respeitada, mas como suspeita. A reunião terminou sem decisão final. Adiada por 24 horas, sob pressão dos moderados. Para Álvaro, ainda era possível virar votos durante a noite. Para Rafael e Lívia, era a abertura necessária. No corredor, Helena aproximou-se de Lívia enquanto Rafael falava com Daniel. Você acha que venceu porque encontrou papéis? Sussurrou. Mas casamento, reputação e justiça são coisas diferentes. Rafael pode admirar sua coragem hoje e se cansar do seu peso amanhã. Lívia sentiu a crueldade e escolher o ponto exato de sua insegurança. Ainda assim, respondeu baixo, melhor ser peso verdadeiro do que perfume sobre podridão. Helena sorriu, mas seus olhos ardiam. Então carregue isto. Entregou a Lívia uma cópia de um relatório médico de Mateus, obtido ilegalmente, com uma anotação sobre a necessidade de um procedimento caro. Algumas portas se fecham quando certas famílias perdem paciência. Lívia segurou o papel, e por um instante o mundo quase se partiu. Rafael viu, tarde demais, Helena se afastar. Ao chegar, encontrou Lívia imóvel. Branca de raiva, ela lhe entregou o relatório sem chorar. Agora não é só fundação. É crime contra meu irmão. Rafael leu e disse apenas, então amanhã acabamos com eles. Naquela noite, ninguém dormiu. Daniel concluiu o rastreamento do cofre digital. Clara gravou depoimento formal. Márcio, pressionado por sua própria culpa, entregou a senha secundária e aceitou proteção do promotor. Joana enviou uma declaração sobre a ameaça no hospital. As famílias lesadas reuniram relatos, receitas, fotos de clínicas fechadas e registros de transporte inexistente. Lívia organizou tudo com precisão quase fria. Mas Rafael percebeu suas mãos parando às vezes sobre o nome de Mateus. Quando isso acontecia, ele não dizia palavras doces, apenas colocava perto dela o próximo documento, respeitando sua forma de continuar viva. Pouco antes do amanhecer, Rafael encontrou Lívia no terraço da sede, olhando a cidade que despertava com indiferença. Ele levou café em copos simples, e ela aceitou. Quando você me contratou, achou que eu seria fácil de dispensar, disse. Ele não mentiu. Arrai. Lívia respirou o ar frio. E agora, Rafael olhou para ela. Sem a máscara do presidente. Agora não sei imaginar a verdade sem você nela. A resposta atravessou suas defesas com silêncio. Ela queria acreditar, mas ainda havia uma guerra entre o desejo e a prudência. Então prove amanhã, disse. Não com palavras, com escolha. A sala do conselho amanheceu mais fria do que no dia anterior. Embora o sol atravessasse as janelas de vidro e espalhasse luz sobre a mesa oval, Lívia entrou sem joias, sem vestido de gala e sem qualquer tentativa de parecer nascida naquele mundo. Usava azul escuro, cabelo preso e uma pasta marcada por abas coloridas, cada uma guardando uma ferida transformada em prova. Rafael caminhava ao seu lado, mas não à frente. Essa diferença, pequena aos olhos de quem buscava espetáculo, dizia tudo a quem aprendera a ler poder nos gestos. Álvaro já estava sentado, cercado pelos aliados que lhe restavam, com expressão de quem passara a noite calculando ameaças e ainda acreditava que medo era moeda universal. Helena surgiu pouco depois, vestida em tons claros, o rosto sereno, os olhos endurecidos por uma vigília sem arrependimento.
Alguns conselheiros evitavam olhar para Lívia. Não por desprezo agora, mas porque a presença dela lembrava que haviam ignorado sinais por conforto. A reunião começou sem cumprimentos prolongados. O presidente interino do conselho pediu objetividade. E Álvaro sorriu como quem ainda comandava a ordem das palavras. Ele falou primeiro, com voz grave e falsa tristeza, dizendo que Rafael permitira que questões sentimentais contaminassem decisões empresariais, expusera a companhia a ridículo público e trouxera para dentro da estrutura uma jovem envolvida em documentos suspeitos. Mostrou gráficos, recortes de notícias e uma sequência de declarações tiradas de contexto. Em seguida, pediu o afastamento imediato de Rafael e a abertura de investigação interna, conduzida por uma comissão indicada pelo próprio conselho. Alguns rostos se inclinaram em concordância automática. Lívia percebeu que o velho mundo tentava salvar-se usando a velha coreografia. Rafael levantou-se apenas quando Álvaro terminou. Não atacou. Não ergueu a voz. Não tentou parecer mais ofendido do que estava. Ontem, eu teria começado defendendo minha competência. Disse, hoje começo admitindo minha falha. Fui negligente com a fundação criada por minha mãe. Confiei em relatórios assinados por pessoas que usavam o nome dela para esconder roubo. E essa negligência feriu gente que eu deveria proteger. O silêncio ficou pesado. Álvaro perdeu o sorriso por um instante. Porque esperava orgulho. Não confissão. Lívia sentiu respeito crescer onde antes havia apenas cautela. Rafael continuou, olhando para cada conselheiro. Mas admitir falha não significa aceitar culpa fabricada. E não permitirei que usem minha falha para encobrir crime. Então entregou a palavra a Lívia. O murmúrio foi imediato. Mas ela não esperou permissão emocional de ninguém. Levantou-se, abriu a pasta e distribuiu cópias numeradas por ordem simples, não para impressionar especialistas, e sim para impedir que fingissem não entender. Se alguém aqui acredita que pobreza é sinônimo de ignorância, sugiro prestar atenção. Os erros que encontrei foram cometidos por pessoas ricas, apressadas e convencidas de que ninguém pobre saberia ler. Daniel iniciou a apresentação técnica, conectando o rastreamento digital ao sistema interno da fundação. Explicou que documentos atribuídos a Lívia haviam sido criados depois da data que alegavam ter, usando credenciais vinculadas ao setor contábil. Mostrou acessos noturnos, cópias em servidores externos e alterações feitas após a entrevista coletiva. Márcio Teles, protegido por acordo preliminar com o promotor, confirmou que recebera ordens de um assessor direto de Álvaro para montar registros falsos. Sua voz tremia, mas não quebrou. Pela primeira vez, os aliados do tio começaram a calcular distância em vez de lealdade. Álvaro tentou interromper, acusando Márcio de mentir para salvar a própria pele. Mas Lívia abriu outra aba da pasta. Ali estavam mensagens recuperadas do cofre digital, planilhas reais de repasses e contratos assinados por empresas de fachada ligadas a familiares de assessores de Helena. Cada documento era apresentado junto de uma consequência humana. Um repasse desviado correspondia a uma clínica que fechara por 3 semanas. Uma ambulância fantasma correspondia a pacientes que perderam consultas. Um contrato duplicado correspondia a remédios que nunca chegaram. A sala já não via números, via vítimas. Clara Mesquita entrou logo depois, escoltada pelo promotor e por uma advogada. Trazia o rosto pálido de quem voltava ao lugar onde fora humilhada, mas seus passos eram firmes. Rafael levantou-se quando ela chegou, e esse gesto não foi teatral. Ele lhe pediu desculpas diante de todos, sem transformar a desculpa em defesa de si mesmo. Clara aceitou com um movimento curto de cabeça e entregou sua gravação. Seus recibos e as mensagens que mostravam como fora ameaçada para assumir culpas inexistentes. Alguns conselheiros abaixaram os olhos. Vergonha. Quando chegava tarde, ainda era melhor que nada. Helena manteve o rosto calmo até Lívia apresentar as fotografias das flores enviadas ao quarto de Mateus, o registro ilegal do relatório médico e a mensagem de ameaça. O promotor confirmou que havia investigação aberta por violação de sigilo e intimidação de testemunha.
A serenidade de Helena se partiu apenas num detalhe. A mão apertada demais sobre a mesa. Insinuações emocionais não provam administração criminosa, disse ela. Lívia a encarou sem rancor visível. E justamente por isso sua voz saiu mais forte. Não. Senhora, as insinuações mostram caráter. Os arquivos mostram crime. Eu trouxe os dois. Rafael então autorizou a abertura completa do cofre digital diante do conselho. Daniel exibiu a agenda cifrada encontrada no escritório de Beatriz, cruzando iniciais com transferências, contratos e reuniões privadas de Álvaro e Helena. A imagem da mãe de Rafael parecia pairar sobre a sala, não como lembrança sentimental, mas como medida moral. Álvaro empurrou a cadeira para trás, acusando Rafael de violar propriedade familiar. Rafael respondeu com uma tristeza firme: a memória da minha mãe não é esconderijo para ladrão. Foi a frase que mudou os indecisos. Ninguém podia fingir neutralidade sem parecer cúmplice. Do lado de fora, famílias beneficiárias da fundação aguardavam no auditório, acompanhadas por jornalistas, convidados apenas depois que as provas já estavam com as autoridades. Lívia insistira nisso. Não queria espetáculo antes de segurança. Quando o conselho autorizou a presença de uma comissão de vítimas e representantes comunitários, Álvaro percebeu que perdera o controle da narrativa. As portas se abriram. E entraram mães, motoristas, coordenadoras de clínicas, estudantes que haviam perdido bolsas e idosos que reconheciam a fundação pelo nome de Beatriz, não pelo sobrenome de quem os abandonara. Uma mulher chamada Dona Celeste falou primeiro. Segurando receitas antigas, contou que esperara transporte para a consulta do marido durante um mês. Enquanto os relatórios diziam que a rota estava ativa, um jovem bolsista disse que quase abandonara a universidade porque a ajuda prometida desaparecera em uma conta inexistente. Ninguém gritou. Isso tornou tudo mais devastador. A dor organizada possuía uma dignidade que esmagava a arrogância melhor que qualquer escândalo. Lívia, ouvindo cada relato, sentiu o peso do próprio caminho. Não estava ali apenas por Mateus. Estava por todos que haviam sido chamados de margem de erro. Álvaro tentou recuperar a autoridade com desprezo. Disse que grandes instituições sempre enfrentavam falhas operacionais, que depoimentos isolados não podiam substituir auditoria profissional, que Rafael estava explorando pessoas simples para emocionar acionistas. Foi quando Lívia deu o último passo. Abriu a aba vermelha da pasta e apresentou uma sequência de pagamentos ligados a uma conta exterior, cujo beneficiário final era uma consultoria controlada por Álvaro. Não havia poesia naquele documento. Apenas o som seco da ruína. Daniel confirmou a origem. O promotor solicitou formalmente a apreensão de dispositivos. Álvaro ficou de pé. Vermelho. Finalmente sem máscara. Você não sabe com quem está lidando, ele disse a Lívia. Esquecendo câmeras, conselheiros e policiais à porta. Ela não recuou. Sei sim. Estou lidando com um homem que confundiu silêncio com consentimento, medo com respeito e dinheiro com inteligência. A frase atravessou a sala como lâmina limpa. Helena fechou os olhos por um segundo, entendendo que a queda dele também arrastaria a sua. Rafael deu um passo ao lado de Lívia, não para protegê-la da resposta, mas para mostrar que a escolha feita na madrugada agora era pública. Ele estava com ela. A votação ocorreu sob tensão absoluta. O conselho afastou Álvaro de qualquer função. Aprovou auditoria externa independente. Autorizou cooperação total com autoridades e manteve Rafael na presidência sob condição de criar uma diretoria de integridade com participação comunitária. Rafael aceitou antes que terminassem de ler a resolução. Helena tentou sair discretamente, mas o promotor a chamou pelo nome. Não houve prisão espetacular naquele instante. Apenas a dignidade fria da lei começando a cercar quem se acreditava inalcançável. Para Lívia, bastou ver Helena perder a certeza de impunidade. Era uma queda mais profunda que grito. No corredor, depois da reunião, Marina Vasconcelos apareceu, pálida e menos soberba, acompanhada de seu pai. Ela olhou para Lívia como quem procurava uma frase capaz de preservar orgulho sem negar evidência.
Eu não sabia da fundação, disse. Lívia acreditou apenas em parte, mas não precisava humilhá-la. Muita gente não sabe por que escolhe onde olhar. Marina engoliu a resposta. E seu pai informou que retiraria apoio de qualquer bloco ligado a Álvaro. Rafael ouviu sem gratidão excessiva. Naquele mundo, até arrependimento tinha cálculo. Ainda assim, cada retirada enfraquecia a rede. Ao fim da tarde, Rafael desceu ao auditório para falar com jornalistas. Lívia ficou ao fundo, pronta para sair sem aparecer. Mas ele pediu que ela permanecesse apenas se quisesse. Ela ficou, não por dever a ele, mas porque a própria história havia sido contada por outros tempo demais. Rafael declarou que o noivado começara como uma encenação nascida de pressão familiar e de sua tentativa errada de controlar uma crise. O salão explodiu em perguntas, mas ele continuou. Disse que Lívia recebera dinheiro para uma noite de mentira, porém entregara coragem, inteligência e justiça. Quando todos a subestimaram, Lívia sentiu o peito apertar, não de vergonha, mas de espanto diante de uma verdade pública que não a diminuía. Rafael prosseguiu, assumindo que a mentira inicial fora sua responsabilidade e que qualquer tentativa de usar isso para desqualificá-la revelava apenas preconceito. Então, olhou para ela. Sem pedir espetáculo, eu anunciei que me casaria com Lívia para proteger uma narrativa. Hoje digo, diante de todos, que só me casarei se ela quiser, quando quiser, e não para salvar meu nome. Quero casar com ela porque aprendi a respeitar a mulher que me obrigou a ser melhor. Nenhum beijo veio para encerrar a frase. Lívia não daria ao mundo uma imagem antes de dar a si mesma uma resposta. Aproximou-se do microfone, e a sala ficou atenta com a mesma fome de sempre. Embora agora houvesse também respeito. Eu aceitei dinheiro porque meu irmão precisava viver. Não peço desculpas por isso. Peço apenas que ninguém confunda necessidade com falta de caráter. O que aconteceu depois não foi conto de luxo. Foi guerra contra gente poderosa. Ela respirou fundo. Sobre casamento. A resposta não pertence aos jornais. Pertence a mim. Rafael abaixou a cabeça, aceitando o limite. E esse gesto valeu mais que declarações românticas. Nos dias seguintes, a queda de Álvaro e Helena dominou manchetes. Dispositivos foram apreendidos. Contas bloqueadas. Contratos suspensos. Diretores afastados. A auditoria revelou uma rede maior do que a primeira prova indicara, envolvendo empresas fantasmas e repasses desviados durante anos. Clara foi oficialmente reabilitada e convidada a integrar a nova diretoria de integridade. Márcio respondeu por seus atos, mas seu depoimento ajudou a desmontar a estrutura. A fundação começou a devolver dinheiro aos serviços interrompidos. Mateus foi transferido para um tratamento adequado, sem sigilo ilegal, sem favor escondido e sem humilhação. Rafael ofereceu pagar tudo, e Lívia recusou no início, com a dureza antiga. Depois aceitou uma solução diferente. A fundação criaria um fundo emergencial transparente para pacientes sem cobertura, auditado por conselheiros externos, e Mateus seria atendido pelos mesmos critérios públicos que qualquer outro jovem. Isso permitiu que a ajuda não tivesse coleira. Rafael entendeu a diferença. Amor, para Lívia, jamais poderia parecer compra. Se quisesse caminhar ao lado dela, teria de aprender a não confundir cuidado com posse. 3 meses depois, a sede da Fundação Beatriz Monteiro foi reaberta em um prédio menor, menos luxuoso e mais funcional, perto das comunidades que dizia servir. Lívia não assumiu cargo decorativo. Aceitou trabalhar como coordenadora de escuta comunitária enquanto retomava os estudos à noite. Com bolsa concedida por uma universidade que conheceu sua atuação durante a crise, havia quem continuasse chamando aquilo de ascensão improvável, mas ela sabia que sua vida não era milagre. Era soma de resistência, cansaço, escolhas difíceis e pessoas que finalmente haviam parado para ouvi-la sem tentar domesticá-la. Rafael mudou menos em aparência do que em método. Continuava reservado, preciso, por vezes excessivamente sério, mas passou a visitar clínicas sem fotógrafos, a perguntar antes de decidir e a desconfiar de relatórios perfeitos demais. Em algumas noites,
Ele e Lívia caminhavam pela orla sem seguranças visíveis, falando de Mateus, da fundação e de coisas pequenas que antes não cabiam na urgência. O amor entre eles não nasceu puro, e talvez por isso se tornou mais honesto. Tinha vergonha, contrato, mentira, medo e escolha. Sobreviveu porque ambos aceitaram olhar para a origem sem embelezá-la quando Mateus recebeu alta parcial, ainda fraco, mas rindo com vontade de viver. Lívia chorou no corredor sem tentar esconder. Rafael ficou ao lado dela, sem tocar, até que ela estendesse a mão. Ela estendeu. O gesto simples encerrou uma longa batalha íntima. Mais tarde, no apartamento de Vila Isabel, entre bolo comprado na padaria e vizinhos curiosos, fingindo casualidade, Mateus perguntou se Rafael agora era namorado de verdade ou apenas confusão de gente rica. Lívia riu pela primeira vez sem peso em semanas. Rafael respondeu que também queria saber, mas que esperaria a especialista decidir. A resposta veio numa tarde chuvosa, no escritório antigo de Beatriz, agora restaurado como arquivo público da fundação. Lívia encontrou Rafael diante das cartas preservadas, lendo uma mensagem escrita por uma criança atendida anos antes. Ele parecia menos dono daquele lugar e mais guardião. Isso importava. Ela aproximou-se e colocou sobre a mesa o cartão que ele lhe dera na primeira noite. Já gasto nas bordas. Eu quase rasguei. Disse. Rafael tocou o cartão com cuidado. Não teria culpado você. Lívia olhou para a chuva na janela. Eu também quase fui embora. Por que não foi? Perguntou ele. Lívia demorou a responder. Porque algumas verdades exigiam paciência para não parecerem rendição. No começo, por Mateus. Depois, pela fundação. Depois, porque percebi que você estava tentando deixar de ser apenas o homem que me contratou. Rafael absorveu cada palavra como quem recebe algo frágil, e agora ela virou-se para ele. Serena, cansada, inteira. Agora eu não aceito casar com uma mentira, nem com gratidão, nem com dívida, mas aceito construir uma vida se você entender que eu entro nela de pé. Rafael não se ajoelhou com o anel escondido, não chamou fotógrafos, não transformou a resposta dela em cena. Apenas segurou sua mão, depois de vê-la consentir, e disse que era assim que a queria. De pé, livre, capaz de discordar, ficar ou partir. Lívia sorriu com lágrimas discretas. Então pergunte direito. Ele respirou fundo, como se enfrentasse a assembleia mais importante de sua vida. Perguntou se ela queria casar com ele algum dia. Sem contrato, sem pressa, sem função de salvar nome ou empresa. Lívia respondeu que sim. Algum dia, quando ambos tivessem aprendido a viver sem disfarces. O casamento aconteceu 1 ano depois. Pequeno, sem colunas sociais escolhendo vestidos, sem alianças políticas escondidas no convite. Joana ficou ao lado de Lívia. Mateus caminhou devagar, orgulhoso e saudável, o suficiente para reclamar da gravata. E Clara leu um trecho sobre justiça que fez Rafael baixar os olhos para não chorar. A fundação continuava sob auditoria pública. Álvaro respondia a processos. Helena perdera a influência e descobrira que sobrenome não comprava a absolvição eterna. Lívia, ao atravessar o jardim simples, não parecia uma garota pobre resgatada por um CEO. Parecia uma mulher que nunca deixara de pertencer a si mesma. Anos depois, quando perguntavam a Rafael, quando soubera que amava Lívia, ele não citava o beijo diante das câmeras, nem a manhã em que anunciara casamento por impulso. Dizia que começou a amá-la, quando ela o obrigou a olhar para os lugares onde seu poder falhava. Lívia, quando ouvia, fingia impaciência, mas apertava sua mão. Para ela, o amor não apagava o passado, apenas provava que uma mentira podia ser desmontada até restar uma verdade escolhida. E a verdade era esta. Ninguém salvou Lívia Rocha. Ela entrou numa noite comprada, atravessou uma guerra de olhos abertos e saiu levando consigo justiça, família e o direito de amar sem se vender.